Oi, gente, boa noite. Esse vídeo era para ser um vídeo sobre as crianças que morreram vítimas de bala perdida no Rio de Janeiro no ano de 2020 e também já em 2021, conforme relatório do Monitor da Violência, também relatos da ONG Rio de Paz e outros relatos. Porém, uma notícia que aconteceu, que eu li ontem, e hoje eu me aprofundei um pouco mais, me fez mudar a temática do vídeo. E a temática é: machistas não passarão. O machismo tem que parar. Homem não é dono da vida da mulher. E essa notícia é a seguinte: a jovem Bianca Lourenço, ali no bairro da Penha, zona norte do Rio de Janeiro, foi retirada pelo ex-namorado de um churrasco no dia 3 de fevereiro, logo no início desse ano. Bianca Lourenço tinha 24 anos, teve um relacionamento com esse homem chamado Dalton Vieira Santana, que é suspeito de chefiar o tráfico de drogas numa favela chamada Favela da Kelson, que se localiza ali próximo ao bairro da Penha. Ela foi retirada dessa festa por esse homem que não aceitava o término do relacionamento, o rompimento do relacionamento amoroso entre os dois. A Bianca, desde então, desde o dia 3, ela ficou desaparecida e ontem, infelizmente, o seu corpo apareceu boiando numa praia ali na Ilha do Fundão. E a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Por que eu quero trazer esse assunto? Porque eu quero falar de uma decisão do STF do ano passado, de 2020, que praticamente recupera o direito dos advogados de defesa em casos criminais, de crimes contra a vida, onde homens matam mulheres pela condição delas de serem mulheres, que é o feminicídio, de resgatarem um direito que foi muito usado até os anos 90, que é a legítima defesa da honra. Fica comigo nesse vídeo e vamos tentar entender como esses dois assuntos se encaixam. Eu sou o Marcos Vinícius, criador deste canal, e eu quero já aproveitar, mesmo com um tema tão pesado, um tema tão difícil, te convidar para você ir aí e se inscrever no canal, acionar esse botãozinho aí de inscreva-se, acionar o sininho das notificações para que você receba os nossos conteúdos quando eles forem publicados aqui no YouTube. E também já te peço para você já deixar o like aí no vídeo, porque quando você deixa o like logo no início, como explica o meu amigo André do Reflexo do Todo, o YouTube entende que o assunto é relevante e faz o vídeo chegar mais longe dentro da plataforma. Muito bem, vamos ao assunto. Bianca Lourenço, 24 anos, moradora da Zona Norte do Rio de Janeiro. Durante um tempo da sua vida, ela se relacionou com esse Dalton Vieira Santana. Dalton é suspeito de chefiar um tráfico de drogas nessa favela, a favela da Kelson, que é atrás de uma fábrica abandonada ali nas imediações da Avenida Brasil. Ela terminou o seu relacionamento com esse homem e ele não aceitava de maneira nenhuma. No relato que eu li sobre a vida da Bianca, o seu pai conta com muita tristeza. Ele foi atrás dela na favela, ele foi até lá e conseguiu fazer com que ela entendesse que era um relacionamento perigoso, um relacionamento ruim, um relacionamento que fazia mal a ela. E assim ele conseguiu tirá-la. Olha o que ela escreveu na sua rede social um pouco antes dela desaparecer de uma forma tão brutal como ela desapareceu. Nessas postagens ela escreveu o seguinte: vou ler aqui para vocês. Não existe nada melhor do que acordar em paz, estar em paz, viver em paz. Não me preocupo com mais nada. Obrigada, meu Deus. Ela postou isso, ela estava tentando ser feliz, ela estava tentando viver a sua vida. E aí este homem, o Dalton, a levou embora e ela não foi mais vista. O seu pai conta que ele foi até a favela da Kelson, conversou com o Dalton e pediu a ele: por favor, diz aonde minha filha está, diz aonde minha filha se encontra, diz para onde você levou ela, porque todo mundo sabe que você tirou ela de lá. E ele negou que estivesse com a Bianca ainda, disse que a colocou dentro de um carro e a mandou embora. Segundo ainda o pai da Bianca, relatos de dentro da favela, logicamente são relatos que são falados muito que
escondido porque as pessoas sentem medo, que ele contou para as pessoas que ele deu cabo dela, que ele tirou a vida de Bianca. Ainda segundo a polícia, algumas testemunhas afirmam que ela foi morta dentro da favela e o seu corpo descartado. E aí eu quero parar aqui e fazer essa pergunta: que direito um homem tem de tomar a vida de uma mulher porque ele não aceita o fim do relacionamento? Que direito um homem tem de lavar a sua honra com sangue? Como é que eu quero aprofundar essa questão, falando sobre feminicídio, falando sobre se um homem tem direito de lavar a sua honra com sangue? Como é que eu quero aprofundar isso? É o seguinte: ano passado, 2020, a primeira turma do STF fechou o julgamento de um recurso que vinha desde a primeira instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O caso, resumidamente, é o seguinte: aconteceu em 2016 na cidade de Nova Era, no Vale do Aço. Um homem teve o seu relacionamento também findado entre ele e uma mulher, e ele começou a perseguir essa mulher, começou a perseguir a sua ex-companheira. E ele começou a achar, ou viu ou não viu, mas ele começou a criar uma fantasia na sua cabeça, a criar uma condição dentro da sua cabeça de que ela estava tendo caso com outro homem. E num determinado dia, alguns dias depois do fim do relacionamento, ele a atacou próximo a uma igreja lá nessa cidade de Nova Era e a esfaqueou várias vezes. A mulher sobreviveu. E é a partir daí que começa toda a confusão que chegou até o STF. Eu não quero falar aqui dos aspectos jurídicos, o meu canal não é um canal sobre aspectos jurídicos, estou apenas trazendo isso porque é notícia e se liga, de certa forma, à notícia da morte da Bianca. Se liga, de certa forma, a muitas agressões que homens estão praticando contra mulheres, contra essa mania, contra essa doença social que é o machismo, a intolerância que o homem tem contra a sua companheira, ex-companheira, achando que ele tem poder sobre ela. Então se liga, por isso que eu estou trazendo, não quero discutir os aspectos legais, mas resumidamente o que acontece foi o seguinte: esse homem foi julgado por homicídio, tentativa de homicídio, no Tribunal do Júri, lá em Minas Gerais. E o que aconteceu foi que os seus advogados o defenderam utilizando a tese, já muito abandonada no Brasil, da legítima defesa da honra. Ou seja, minha honra foi atingida, então eu posso fazer uma agressão, então eu posso agredir, então eu posso mutilar, então eu posso bater, eu posso gritar, eu posso ofender, eu posso até matar. A partir da tese dos advogados de defesa, um deles inclusive falou ao Estadão à época, o advogado José Ramos Guedes, eles disseram o seguinte: ela era a mulher dele e estava fazendo sacanagem com ele. Não tinha necessidade de fazer. Mas fez. O que ele vai fazer? Mas ela fez um curativo no hospital e foi embora para casa. É uma história entre marido e mulher. Essa foi a tese da defesa. E o que aconteceu é que o júri, o corpo de jurados, acatou essa tese e absolveu aquele homem. Muito bem, um aspecto técnico da lei brasileira, está na Constituição, diz que o tribunal do júri é soberano nas suas sentenças, porque se fala basicamente de que a pessoa que é julgada pelo tribunal do júri é julgada por iguais, por pessoas leigas e iguais a ela, e elas têm então um entendimento, e esse entendimento tem que ser acatado. Também está na lei que quando um veredito é contrário ao sumário de provas, é contrário a tudo aquilo que as provas apresentam, inclusive, nesse caso, a confissão do réu, o réu confessou, há a possibilidade de anulação, então, do veredito. Então, o que aconteceu? O MP de Minas Gerais pediu a anulação baseado nesse critério, de que quando há alguma decisão contrária às provas, ao sumário de provas, pode-se pedir anulação. O Tribunal do Júri de Minas Gerais acatou e anulou
pedindo então que houvesse um novo julgamento. Os advogados de defesa, eles então recorreram utilizando o outro aspecto técnico, dizendo, se o corpo de jurados, se o tribunal do júri, ele foi soberano e decidiu pela absolvição, não há que se falar em provas, e pediu que fosse revogada a anulação. O STJ concordou com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e manteve a anulação com um pedido de novo julgamento. O sujeito e os seus advogados não conformados recorreram ao STF. É importante notar que não foi o plenário que decidiu, foi uma turma, que é composta de 5 ministros no Supremo, e essa turma decidiu, por uma votação apertada, acatar a tese dos advogados de defesa desse homem, de que o julgamento não poderia ser anulado, mesmo que o sumário de provas indicasse que ele era condenado. Bem, nós temos aqui uma questão muito mais humana do que de direito, muito mais social do que de direito. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião. Eu penso que nesse caso tem que prevalecer o que é humano, o que é da sociedade, o que é social. E esse homem, ele é muito capaz de tentar novamente. Por quê? Não é porque ele é criminoso somente, não é isso. Não é isso. Não é porque ele foi um réu confesso somente, é porque ele é um machista e ele se considera dono daquela mulher. Assim como Dalton, o traficante, ou suposto traficante da favela Kelson, também se considerava dono da Bianca. Então é aqui que essas duas histórias se encontram, aqui é o ponto de interseção entre essas duas histórias. E a minha pergunta para você é, será que nós estamos vendo essa decisão do STF trazer de volta uma coisa que é praticamente do século XIX, do século XVIII, da época dos duelos? Eu vou lavar a minha honra à base de sangue. Será que nós estamos vendo? Será que é isso que a gente está entendendo mesmo? Então eu gostaria que você deixasse a sua opinião. Só para você saber, quem votou a favor entre os 5 foi o Marco Aurélio Mello, o Dias Toffoli e a Rosa Weber. Todos eles votaram a favor, observando essa questão da tecnicidade, dos aspectos técnicos da lei. E quem votou contra dentro dessa turma foi o Luiz Barroso e o Alexandre de Moraes. E eu quero terminar fazendo a seguinte reflexão com você e peço a você o seu comentário. Será que pode dar uma facada e não matar, conforme a tese do advogado de defesa? Será que pode isso? Já que não matou, já que ela fez um curativo e não morreu, então pode. Eu queria que você fizesse a sua reflexão junto comigo. Eu gostaria muito da sua participação. Esse é um assunto muito sério. Eu vou deixar os links das reportagens para você aí, mas eu queria muito a sua opinião sobre esse assunto. Os meus pêsames, os meus sentimentos para a família da Bianca e que realmente a polícia possa colocar as mãos sobre esse homem, sobre esse Dalton e fazer ele pagar pelo que ele fez. Mas além disso, eu quero juntar a minha voz àqueles que se levantam para dizer machistas não passarão. Muito obrigado, você que ficou até aqui, e como eu sempre digo aqui nos finalzinhos dos vídeos, cuide-se, cuide da sua família, a pandemia não acabou, pelo contrário,